muito bom dia para você. Estamos juntos no Poder e Negócios. Olha, o Tribunal de Contas de Pernambuco conseguiu uma economia de mais de 2,5 bilhões de reais para os cofres públicos nos últimos 10 anos. Resultado de fiscalização sobre obras e serviços em câmaras municipais, prefeituras, estado. Durante a pandemia, o TCE também está de olho nos gastos. E este ano ainda tem eleições. Com a gente, o presidente do TCE aqui em Pernambuco, Ranilson Ramos. Ele já foi vereador de Petrolina, deputado estadual por 3 vezes, presidente da ARP, a Agência Reguladora de Pernambuco, entre outros cargos públicos. É com ele a nossa conversa a partir de agora. Bom dia, presidente. Obrigada por estar com a gente neste domingo. Bom dia, Merilanus. Prazer enorme encontrá-la aqui e conversar com o Pernambuco inteiro. Bom, o prazer é nosso. O senhor assumiu a presidência do TCE agora em janeiro para o biênio 2022-2023. Isso. Qual é a marca que o senhor quer deixar à frente do tribunal? Então, esse nosso Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é um tribunal de referência nacional, Meri, composto aí por um conjunto de servidores capacitadíssimos. Nós temos aí um volume de atuação que você abriu a nossa entrevista colocando aí esse resultado enorme, né, de 2 bilhões e 500 milhões de economias para os cofres públicos, especialmente para o cofre do Estado, onde o investimento é maior, mas também para os cofres dos municípios e das câmaras municipais. Isso é uma atuação concomitante, é uma atuação que o gestor público traz a proposta dele para implementação de um processo licitatório, para obras ou para contratação de serviço, e ali os nossos técnicos, eles têm esse entendimento com os gestores. Olha, não vamos, esse item aqui está mais caro, vamos baixar aqui, esse aqui está com quantidade maior, e aí você resulta numa economia dessa. O que é que a gente quer? O que é que a gente quer para o BN? A gente quer aprofundar mais ainda esse entendimento com os gestores, seja do Estado, seja dos municípios, seja da Câmara, seja da Assembleia Legislativa também, não é? Para que a gente possa estar ali mais presente e não fazer a fiscalização posterior à obra iniciada. Isso não tem resultado. Primeiro que a população é quem perde, porque paralisa a obra e ela fica sem assistência. Nós queremos fazer a fiscalização na hora que o gestor vai publicar seu edital. Então seria uma marca de combate à corrupção e economia de gastos? Exatamente, é uma marca de entendimento entre os gestores e o tribunal para que a gente evite paralisação de obras. Durante essa pandemia, a gente tem acompanhado o trabalho dos fiscais, né, dos técnicos do Tribunal de Contas de Pernambuco, né, uma exaustiva maratona aí entre todos os municípios, em relação também ao Estado. O que é que o senhor destacaria em relação às organizações de saúde, né, que vocês observaram as aquisições de insumos e também contratação e dispensa de licitação? O que mais marcou durante essa pandemia? Na verdade, vocês acompanharam todo esse desenvolvimento, a imprensa sempre presente e até muitas vezes pautando alguma coisa para o tribunal. O resultado disso foi um eficiente serviço da Secretaria de Estado, das Secretarias Municipais de Saúde, no enfrentamento daquela que foi o maior desastre sanitário da nossa humanidade. Nós destacamos, por exemplo, a eficiência na contratação daqueles hospitais de campanha, onde Pernambuco foi uma marca nacional, teve um grande número de leitos, não só de enfermarias, mas também de UTIs, e aquilo ali tudo sempre foi muito discutido com o tribunal. Então eu quero dizer que, além das atuações que o tribunal fez, que é de conhecimento da imprensa, nós ajudamos muito a acelerar esse processo que o próprio problema sanitário exigia, que tivesse celeridade nas ações do Estado e dos municípios. Presidente, foram mais de 1.100 resoluções do Tribunal de Contas de Pernambuco em relação a essa problemática, né, imposta aí pela pandemia.
Muitos municípios cumpriram as determinações que vocês apresentaram? Cumpriram e estão cumprindo ainda, né? Porque nós ainda estamos, infelizmente, na hora que veio essa curva também da Ômicron com a gripe, nós tivemos que redobrar nossos esforços e agora, Meire, principalmente na questão da busca ativa das pessoas que não tomaram a vacina de reforço. O TCE também está envolvido nesse trabalho? Atua. De que forma, presidente? Acompanhando os municípios, e os municípios estão fazendo essa busca ativa, se eles estão lá atrás dessas pessoas que não tomaram a dose de reforço. E agora, a questão da vacina infantil. Das crianças de 5 a 11 anos, a gente tem acompanhado o trabalho dos municípios com relação à convocação e o chamamento dessas crianças. E sobre a contratação emergencial de alguns serviços? Olha, essa coisa aí, a gente teve que ter uma certa compreensão do momento, da celeridade que o momento exigia, e a gente pode dizer que nesse entendimento do controle externo com o Estado, Secretaria de Saúde, com o município, suas secretarias, nós tivemos aí um resultado muito importante mesmo, que é a não atrasar aquilo que efetivamente precisava ocorrer ontem, para que a população fosse assistida no combate à pandemia. Tem um hot site, inclusive, né, do Tribunal de Contas de Pernambuco, que ajuda os gestores nessa logística de distribuição de insumos, de contratação e também para nós, cidadãos simples, né? Como é que a gente faz? O que é que vocês priorizam nesse portal? O que é que a gente encontra lá? O que a gente tem de mais importante a serviço da população, a serviço não somente da população, mas da rede de combate a desvio de recursos públicos, é o nosso Tome Conta. Nosso Tome Conta é um verdadeiro livro. É um portal dentro do site do Tribunal de Contas. É um portal dentro do site do Tribunal, que é um livro aberto da vida cotidiana dos gestores estaduais e dos gestores municipais. Quem faz muito uso disso são as organizações sociais, que acompanham também como acompanhamento da aplicação do recurso público, e essa rede de combate a desvio de recurso público, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, AGU, CGU, usam muito essa informação do Tribunal de Contas, e aí a gente quer colocar para a população, que está nos acompanhando agora pela TV Guararapes, que é uma coisa maravilhosa. Se você quiser ter a menor informação sobre a aplicação dos recursos do seu município, entre lá no Tome Conta, bota o nome do seu município, que você vai ter a informação que você quiser. Muitas vezes o cidadão ele fica naquela dúvida de como fazer a denúncia, de como chegar ao Tribunal de Contas, se realmente é uma denúncia, se realmente é uma queixa. Como é que ele faz para se aproximar dos fiscais, né, dos técnicos do Tribunal de Contas? Em primeiro lugar, nós temos 6 inspetorias regionais, que é a presença do tribunal nas 6 macro-regiões do estado. Nós temos inspetoria regional em Petrolina, nós temos inspetoria regional em Arco Verde, nós temos inspetoria regional no Agreste Meridional, lá em Garanhuns, nós temos no Agreste Setentrional, lá em Surubim, nós temos em Palmares, na Mata Sul. Portanto, nós estamos bem mais perto das diversas regiões com a presença das nossas inspetorias. E temos também a nossa ouvidoria, temos o nosso site e temos o nosso telefone à disposição, que é o nosso 0800. Quando o cidadão ele encontra alguma irregularidade, ele quer fazer alguma denúncia, que tipo de provas ele tem que apresentar ao Tribunal de Contas? Que tipo de informação vai ser importante para que haja essa fiscalização, essa auditoria nas contas públicas? Na verdade, ele não precisa apresentar a primeira prova. Quem tem que ir atrás disso somos nós. Ele apresenta lá, olha, tivemos aqui um suposto desvio de recurso, uma contratação equivocada de um servidor no município tal ou na estrutura do Estado. Nós imediatamente passamos essa informação, ou que chegue pela ouvidoria, ou que chegue pelo 0800, para o relator, o conselheiro relator daquele município, daquela secretaria, e ele vai estudar e
quem apresentou a denúncia ou a informação, ele vai receber um resultado daquilo que o nosso Tribunal de Contas encaminhou. Bom, o senhor falou da ouvidoria 0800 081 1027. Exato. Funciona o tempo todo? O tempo todo, o tempo inteiro. Bom, esse ano a gente tem muitos desafios em relação à pandemia, em relação às eleições municipais, né, em relação às obras acabadas e inacabadas. Como é que o Tribunal de Contas atua quando ele descobre que tem obra inacabada ou então superfaturamento? O que é que acontece com aquele bolo todo que ele descobre? Você colocou bem, nós estamos num ano de muito desafio, que além de ser um ano eleitoral, eleições estaduais e a eleição federal, nós temos a questão da continuidade da pandemia. Então, nós temos que estar com o olho aqui no acompanhamento da gestão do Estado e dos municípios com relação à pandemia e temos que estar com outro olho lá na questão da transferência de recursos para os municípios, do Estado, federal. Nós temos que estar com o olho ali na questão dos processos licitatórios que estão em curso e, como você colocou, nós temos também à disposição lá no nosso site um conjunto de obras inacabadas, né, que são milhares de obras inacabadas, que pertencem ao Estado ou pertencem aos municípios. A nossa primeira providência é identificar o problema daquela obra ou daquele serviço e aí fazer uma coisa que a gente chama de alerta. Você faz ali um ofício ao gestor, que é o que lidera aquela obra, pede a suspensão da obra ou da contratação do serviço e aí vamos continuar a discussão entre o controle externo, a fiscalização do tribunal e o gestor do município ou do Estado para que a gente possa, sanando esse problema, retomar a obra ou o serviço. Presidente, existem cartilhas para direcionar esse tipo de serviço, para orientar o povo, para orientar o gestor? Nós temos a Escola de Contas, que é o nosso braço pedagógico. Eu sou apaixonado pela Escola de Contas, né? Eu tenho dito, e aí eu foquei muito no meu discurso de posse, que nós precisamos empoderar mais ainda a nossa Escola de Contas para que a gente possa ajudar ao gestor dos municípios a implantar o seu controle interno, a implantar as suas procuradorias, ensinar a ele. Nós temos aqui um estoque intelectual enorme e nós queremos dividir com os gestores do Estado, dos municípios. E através da nossa Escola de Contas, a gente quer fazer esse compartilhamento, que é a segunda missão. A primeira missão do tribunal é fiscalizar, a segunda é orientar. E quando você orienta, você pode cobrar mais. Presidente, uma preocupação antiga, né, do Tribunal de Contas de Pernambuco é em relação aos lixões. Como é que está a fiscalização, como é que está o cumprimento da lei de aterro sanitário, dos resíduos sólidos aqui em Pernambuco? Esse trabalho a gente começou há 5 anos e tem um resultado maravilhoso. Nós hoje estamos com 2/3 dos municípios já com aterros implantados, todos acompanhados pelo controle externo do Tribunal de Contas, pelos órgãos ambientais de controle ambiental. Portanto, esse nós temos tido um resultado muito eficiente. Os municípios estão respondendo às exigências sanitárias que são impostas a esse controle ambiental. Portanto, Pernambuco é um dos estados onde a gente tem avançado mais na questão da substituição de lixões. Ainda temos ali 40 municípios que ainda não fizeram essa transição de lixões para aterros sanitários. E quem estiver nos assistindo, que tiver uma denúncia de algum município, pode encaminhar que a gente vai lá visitar o município. Até porque pelas últimas contas que a gente fez, em 2021, 157 municípios utilizavam aterros, né? 27 municípios estavam ainda com lixões. Então, é uma problemática que envolve todo mundo, né? Porque a gente está seguindo para saúde pública, uma nova era, exatamente, da sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente. E o Tribunal de Contas, a gente tem acompanhado que ele sempre vai nesse norte, né? Tem um trabalho enorme, coordenado pelo Dr. Pedro, é um excelente técnico do nosso núcleo de engenharia, que acompanha ali diariamente, e é como eu falei, nós avançamos muito, mas ainda tem que avançar muito mais, porque isso aqui é tolerância zero com lixão. O
tribunal não vai suportar e nem vai contemporizar com aquele município que não faz a migração do lixão para o aterro sanitário. Quando o senhor fala que não vai tolerar, o que é que acontece? É multado? O que é que acontece? É multado e nós estamos já evoluindo para uma nova norma que pode levar até a rejeição das contas do gestor do município. Bom, falando em contas de gestores, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, porque depois do intervalo você vai ver como o Tribunal de Contas de Pernambuco vai atuar neste ano de eleições. Os cuidados que os gestores públicos devem ter à frente dos municípios, o que pode ou não em relação à contratação de funcionários públicos e aumento de salários. Não saia daí. O Poder e Negócios volta rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios. Hoje a nossa conversa é com o presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, Ranilson Ramos. E a gente segue falando sobre o ano de eleições. Os brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. E a gente vai saber quais são as atribuições do TCE para que nenhum deles, presidente, cometa algum tipo de infração. Então, Meire, inicialmente nós temos o nosso processo ordinário de fiscalização, que no ano eleitoral ele é mais intensificado do ponto de vista de a gente acompanhar as transferências de recursos, seja do governo federal para o governo do estado, seja do governo do estado para os municípios, e essas transferências o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, eles botam um olhar mais apurado no ano desse de eleição. Mas fundamentalmente, no ano eleitoral, Meire, nós atuamos como assistentes da Justiça Eleitoral, seja do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, seja do Tribunal Superior Eleitoral. Nós a cada ano eleitoral, nós encaminhamos uma relação com todos os gestores públicos que nos últimos 5 anos tiveram contas consideradas e votadas, transitado em julgado como contas irregulares. Essa relação nós levamos para o Tribunal Regional Eleitoral, para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Estadual, que aí eles assistem aos organismos que atuam diretamente com a legislação eleitoral. E poderemos ser demandados também pela população, né? A gente sabe perfeitamente que hoje o maior controle é o controle da sociedade. Né? E aí a imprensa tem um trabalho enorme com relação a isso, porque é quem dialoga muito mais e a cada dia e diariamente ali com a população. Pois é, e a gente tem que deixar aqui chamando a atenção de você, cidadão, para entrar no portal Tome Conta, vá lá, faça a sua exposição, né? Se é uma reclamação, se é uma queixa, cutuque mesmo o Tribunal de Contas do Estado, porque eles estão dispostos a ficar de olho no que a gente desconfia. É verdade. O que a gente tem que estar consciente, e é um foco da nossa administração nesse biênio, é essa relação com a sociedade. Nós temos que trabalhar ali a serviço deles. São eles que pagam os nossos salários, são eles que financiam o controle externo, seja o controle externo do Estado, seja o controle externo federal. Nós estamos ali à disposição. A sociedade precisa visitar esse site, precisa abrir esse link do Tome Conta para observar a movimentação e os atos diários do seu prefeito, dos seus vereadores, do seu presidente de assembleia, dos seus deputados, do governador do estado, e nos informando da possibilidade. É como eu falei, não tem prova a apresentar. A prova, quem vai atrás somos nós, daquilo que vocês encaminharam, que vocês sugeriram como sendo uma inconsistência ou uma irregularidade no serviço público do Estado de Pernambuco. Presidente, se aproximando do período eleitoral, a gente sempre fica de olho nas contratações, né, de funcionários públicos, também nos aumentos de salário, né? O que é que diz a lei sobre isso? A lei eleitoral, né? A lei eleitoral, agora ratificada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso tem tido aí uma divulgação muito forte da imprensa, tem aquele período, o período
de 90 dias antes e depois, e não pode contratar, não pode demitir, não pode dar aumento de salário. Portanto, vocês fiquem aí atentos a qualquer ato fora dessa estrutura, né, desses limites da legislação eleitoral. Qualquer uma sinalização de que o prefeito do município tal, o presidente da Câmara do município tal, o secretário tal, ele possa ter cometido ali algum ato fora das entrelinhas do que determina a legislação eleitoral, vai lá na ouvidoria, vai lá no site do tribunal, faz uma comunicação, visita as inspetorias, essas inspetorias regionais, elas estão abertas para receber a população das macro-regiões do Estado. Bom, a gente falou aí de aumento de salário, né, de forma irregular, e também da contratação de funcionários, mas também tem o outro lado. Pode haver aquele caso em que o funcionário está com salário atrasado, né, teve algum benefício que não foi pago. Nesse caso também ele pode acionar o Tribunal de Contas? Pode e deve. Deixou de receber o salário do mês de dezembro, por exemplo? Pode e deve. Nós vamos receber e fazer a comunicação àquele prefeito para que a gente ajude a reduzir o prejuízo e recompor esse salário que, porventura, o servidor não tenha recebido. Quais têm sido os principais deslizes cometidos pelos gestores públicos aqui em Pernambuco? Olha, na verdade, o controle externo, ele sabe onde moram os velhos problemas, né? Ele sabe perfeitamente onde essas coisas podem acontecer com maior frequência, né? Nós estamos atentos mais à contratação de pessoas, né? Observando o limite de 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal, a questão de que os municípios não estejam pagando aquém dos pisos salariais, do piso salarial, a exemplo de professores, né, que teve agora o aumento aí de 33% colocado pelo governo federal. Esse piso salarial do professor, a gente está à disposição para que quem quiser encaminhar denúncia de que o prefeito não está querendo implantar ou que não implantou, nós estamos ali à disposição para que a gente possa ajudar ao servidor, principalmente ao professor que ainda não é tão bem pago aqui ou não é bem pago mesmo, ele possa recompor ali o seu direito adquirido por lei. Portanto, como você colocou, a gente sabe perfeitamente que mora ali nas grandes licitações. A primeira preocupação, e eu não gosto nem de colocar, Meire, como sendo assim uma regra normal e comum. Não é. Hoje nós temos, nos últimos 5 anos, uma evolução muito grande de aprovação de contas de gestores, seja do Estado e seja dos municípios. É bom que a gente faça essa ressalva. Os últimos 5 anos, a gente tem tido uma resposta muito positiva dos gestores municipais, dos presidentes de Câmara. Portanto, essa questão da inconformidade, como a gente chama, das irregularidades, ela vem diminuindo. E aquilo que eu disse, nós temos que convergir controle externo e o gestor municipal para que a gente encontre ali um caminho de não poder ter mais tolerância também com essa questão de se apresentar preços, sobrepreços. Né? Isso a gente pode dar como exemplo para o povo entender pois também? Não, pode me ajudar aí, Meire. Merenda escolar. Merenda escolar. A merenda escolar. Merenda escolar, Meire, é uma coisa que é preciso que a população, a sociedade de cada município tome conta disso. É um valor muito alto, é muito dinheiro. É cerca de 3 bilhões de reais por ano de merenda escolar no estado de Pernambuco, né, nos 184 municípios, no estado. Então, é uma coisa que você colocou muito bem. É um olhar ali apurado na merenda. E a merenda não tem mais essa coisa de contratar embutidos
é contratar a merenda da agricultura familiar e local, porque você já está ajudando a cadeia produtiva ali da sua cidade, né, com a produção de frutas, com a produção de verdura, feijão, milho. Então, é importante que a sociedade acompanhe essa questão da aplicação, não somente do recurso da merenda escolar, mas do transporte de estudante também, que é outro valor enorme, Meire, que nós temos anualmente no Estado. Então, e esse é um gargalo grande das prefeituras, né? Porque a gente tem acompanhado algumas situações no interior do Estado, a dificuldade que os gestores públicos dizem estarem passando, né? E aí entra aí a competência do Tribunal de Contas para também ajudar esse gestor público a administrar melhor as suas contas, né? O Tribunal de Contas hoje tem modelos, por exemplo, o modelo de transporte de estudante, que é uma maravilha, traz economicidade, segurança para as famílias que liberam seus filhos, né, para sair de casa cedo e voltar no final da tarde, transportado por terceiro, crianças e tal. Então, o tribunal tem aqueles modelos básicos que o gestor só precisa ir lá, dar uma ligada para a gente. Olha, estou precisando que venha aqui no meu município um técnico para me ajudar a implantar um novo sistema de transporte de estudante, para ajudar a nossa contratação de merenda escolar. É isso que o tribunal está à disposição. É esse o nosso dever e é essa a nossa tarefa. E quanto mais eficiente for a gestão pública, mais nós, cidadãos, vamos ganhar com isso. Presidente, muito obrigada pela entrevista aqui no Poder e Negócios, viu? Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia. E nós voltamos no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Até lá. Tchau.